Eu sou Sandra Trabuco Valenzuela e este é o Mega Séries pela rádio Mega Brasil Online. Nesta semana, o nosso assunto é Stranger Things, segunda temporada. E para falar com a gente aqui no estúdio da Mega Brasil, a Flávia Reis. Tudo bem, Flavinha? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo. Olha, a Flávia Reis, ela é mestre em literatura pela USP, especialista em literatura infantil e juvenil. Ela é escritora de muitos livros infantis. Não muitos, não, 6. 6, mas já são vários. E também ela integra lá com a gente, ela faz parte do grupo de pesquisa de produções literárias para crianças e jovens da FEFELESH USP, que é o nosso grupo de pesquisa de literatura infantil. Estamos aí com Stranger Things hoje. Muito bem, muito literatura bem. Infantil, juvenil. Certo. Né? Então, deixa eu apresentar um pouquinho, Sim. Falar um pouquinho da série, que já está na sua segunda temporada. Começando então, olha, The Duffer Brothers, ou os irmãos Duffer, né? Eles são irmãos gêmeos americanos, chamados Matt Duffer e Ross Duffer, nascidos em 1984. Eles escrevem e dirigem séries de ficção científica e horror para cinema e televisão. Eles são bastante conhecidos pelo filme de suspense Hayden, de 2015. E a série também para Netflix de ficção científica Stranger Things. Eles também têm escrito episódios para Wayward Pines e são produtores, né, de séries, enfim, e produzem também o Stranger Things, né? Bom, originalmente essa série se chamaria Montauk. Montauk. É isso. E passaria na cidade de mesmo nome, que ficaria em Nova York, Estados Unidos. No entanto, acabou sendo filmada em Jackson, na Geórgia. Né? Isso. Então, aí optou-se pelo nome Stranger Things. Bom, falando só um briefing da primeira temporada para a gente passar para a segunda, tá? Bom, em 82, depois de ter alcançado sucesso como um diretor inventivo e que levava a fantasia de ficção muito a sério, o Steven Spielberg escreveu seu nome na história, né? O Encantar o Mundo com o ET, por exemplo. Sim. Que está muito presente em Stranger Things. Aliás, como Stranger Things, são 8 episódios na primeira temporada, e é muito clara, né? É muito claro que há muitas citações de filmes, e tudo da década de 80, Sim. né? O Spielberg está ali, isso, muito presente. A gente falou já, nós fizemos um programa no mês de outubro de 2017, fizemos um programa sobre Stranger Things. Então, olha só, a gente vê roupa, cabelo, um monte de aparelhos, todos dos anos 80. Para quem viveu aquela década... Na verdade, acho que é a grande identificação, né? Porque pegou essa turma de 40 e 50 anos que teve um auge nessa época. E mesmo saudosistas, né? Você vê o walkie-talkie, vê o skate e, assim, as roupas, as bicicletas. Exatamente. E assim, a moda da época está muito presente ali também. Né? Bom, e assim, a trama, tudo começa quando o pequeno Will Byers, vivido por Noah Schnapp, desaparece após uma partida de RPG que ele estava jogando na casa dos amigos do Mike Whelan, né? E com o Dustin, com o Lucas, enfim. O Mike. Ele desaparece e aí toda a história é a busca desse menino, que de repente a mãe percebe, ou pelo menos ela sente a presença do menino, sabe que ele está em algum lugar, porque ele se comunica com ela, não é? Dentro das paredes. Upside down, né? No mundo invertido. No mundo invertido. E a busca pelo menino até o final da primeira temporada. E assim, para quem não assistiu, vale a pena assistir, é muito divertida. É uma aventura ao estilo Aliens. Do filme, isso, né? Alien, ET, tem tanta coisa no meio. Na segunda eles já vão mais para Stand By Me, aquele filme Conta Comigo, lembra? Sim, que eles estão no trilho, conversando com os 4 meninos no trilho. Então eles fazem várias tomadas assim no trilho para remeter ao Stand By Me, né, na segunda temporada. Olha só. Aí de repente, no mesmo momento que o Will desaparece, aparece, por outro lado, a Eleven.
Sim. A Eleven foge de um lugar, de uma instalação assim, militar, secreta, e ela tem superpoderes. Ela é uma menina psíquica. Exatamente. E também, o tema também dessa primeira temporada é justamente de onde é que saem esses poderes e qual a finalidade dessa instituição, que ela é toda fechada. Tem toda aquele mistério, tipo, da Zona 51, não é? Do mistério das zonas militares fechadas americanas. Sim, era, assim, isso em voga nos anos 80, era uma coisa que se falava muito, né? Né? Agora, tem os livros naquela época que a gente lia. Bom, mas enfim, eles bebem em Stephen King. Exatamente. Né? No It, A Coisa, no Akira, né? E outro detalhe também, a gente vê, inclusive, a presença de outras séries ali, a citação e tal. Existe um intertexto ali de outras séries, de muitos livros. Logo no comecinho ali da primeira temporada, a gente vê, lembra do Túnel do Tempo, de uma série bem antiga e tal? Eles entram lá nas instalações, também tem aquele deserto, né? Enfim, é bem interessante, bem legal, né, da gente ver. Bom, continuando. Aí a Eleven encontra aqueles meninos todos e juntos eles vão procurar, né, eles estão atrás, exatamente. Que está no mundo invertido, que está no outro plano. Exatamente. Bom, no final, a gente não pode dar spoiler, mas assim, de certa forma mas vamos tentar não dar spoiler, tá? Na segunda temporada, que é o que nos interessa hoje, na segunda temporada, a gente tem já o elenco, que eram meninos eram de 12, 13, que já estão com 14, né? 13, 14. Então é uma diferença já de idade bastante significativa, eles estão diferentes e tal, mas a aventura continua. Sim. E vamos lá, o que acontece? Conta pra gente, vamos conversar, especialmente das mudanças. Por exemplo, a mãe é tida como uma louca, né? O papel da Winona. Ela já está, na segunda temporada, ela já está mais equilibrada, o cabelo já está até melhor, ela já está mais composta, ela está com um namorado. Isso, que é o personagem do Sean Astin. Vamos falar do namorado dela, que quando a gente vê, assim, ele para quem gosta, né, de filmes de aventura e infanto-juvenil, enfim, o Sean Astin, ele participou, ele era um Goonies, né? Ele era dos Goonies, participa dos Goonies. Depois, ele é aclamado com o Senhor dos Anéis, né? Então, Mr. Frodo. Então, ele era o Frodo, né, gente? Tem toda ele era a magia. Ele era o Sam. Tem toda a magia da presença. Que está ao lado do Frodo. Então, assim, ele é um artista icônico. Ele já se tornou um artista icônico, o Sean Astin. E, na verdade, ele cativa o elenco. Os irmãos Brothers os irmãos Duffers, eles estavam na dúvida se iam chamá-lo mesmo, porque da ligação da imagem dele com os Goonies. Eles estavam mais preocupados com os Goonies, de fazer essa associação, mas o filme está tão associado com esse universo dos anos 80, e enfim, que eles tinham tramado um papel para o Bob, que é o Bob Newby, um papel que ele fosse um bobão, um canastrão, um namorado sem noção. Um namorado chato, meio mala. E no final, na verdade, ele começa a crescer com o papel, enfim, é carismático, o ator vai absorvendo e vai crescendo e vai tomando um rumo onde ele vai fazendo diferença para porque, na verdade, o papel história dele aparentemente era bem pequeno e depois ele vai era para ser uma coisa rápida, era para ele sair no segundo ou terceiro episódio. Mas, enfim, ele ganha espaço, ele, na verdade, se conecta com o filho da namorada, né, que é o que faz o papel, né, da Joyce, e da Winona Ryder, e aí ele se conecta com os filhos, e tem uma cena que é muito emblemática, que ele está no carro, e aí ele, na verdade, confronta o Will, e ele fala, olha, quando eu era pequeno, me falavam que eu tinha que encarar os monstros, não fugir deles. E, na verdade, ele tem um papel crucial na trama, onde, através da dica que ele dá para o menino, na verdade, se atém e é possuído, né? E esse menino, ele treinou, ele falou, ele nas entrevistas que ele dá, ele teve que fazer um PhD em possessão no Exorcista, porque na verdade remete muito ao filme Exorcista também, né?
E ele conta que ele, na verdade, fizeram também um boneco dele, também para fazer aquelas cenas mais em que ele tá se debatendo do menininho, do pequeno, do Will, Byers. Porque ele aparece já praticamente posto. Ele tem cenas bastante fortes. Ele tem, né? então. E foi feito um boneco. Foi feito um boneco dele, parecidíssimo, e assim, as filmagens que eles estão lá fazendo aquelas. O exorcismo mesmo é ele, ora é o boneco. Porque, Nossa, e na verdade, com o personagem do Sean Astin nessa questão, acaba influenciando, e ele vai crescendo na trama, e ele vai ajudando a desvencilhar. E ele também entra no mundo invertido, né? Enfim, tem aquele... Não pode dar spoiler, mas... Enfim, ele tem um final memorável, um final que ele mesmo fala, né? O ator, ele fala que ele sonhava em morrer bem. Então, porque ele falava assim, o bom de um ator é você ter uma boa morte. Quando você... Então ele sonhar, e ele curtiu muito como o desfecho dele, assim, que é bem inesperado. Olha, a segunda temporada são 9 episódios, né? E eles foram ao ar agora em 2018, né? Em 2018. Mas assim, a expectativa era tão grande. Você acha que correspondeu à expectativa? O que você achou? Eu gosto. Você gosta mais da primeira, da segunda temporada? O que você achou? Então, eu acho que a primeira temporada, ela tem uma carga de suspense bem grande. Ela tem uma tensão, ela provoca uma tensão no espectador. E tem, enfim, o sobrenatural muito imbricado, a parte da tensão, do terror mesmo, porque você tem as cenas que você se apavora. A segunda, ela já vai para ou eles já estão maiores, e já se passa 1 ano depois do aparecimento do Will. Então, o Will querendo voltar a se socializar com os amigos, voltar para a escola. Então o início é com aquele caça-fantasmas, os caça-fantasmas, que eu achei muito legal, assim, isso tem os 4 menininhos com vestidos de caça-fantasmas. Porque aparece inclusive nas fotos de divulgação. Então na verdade eles fazem esse resgate dos caça-fantasmas logo no primeiro episódio, com uma festa, com o dia do Halloween, né? Então, e o ET tá muito presente, né? Aquela aranha, aquela parte da fotografia, né? Mas o que eu acho é que na segunda, na verdade, o que há mais, os personagens se desenvolvendo enquanto as suas personalidades, portanto, que mudam, alguns vão mudando, né? Eles mesmos falam que, por exemplo, o Dusty, que é um fofo, aquele garoto, o Gaten Matarazzo, é uma graça. Ele, na verdade, dos 4, para mim, é o que mais se destaca, apesar de ter o Will, enfim, fazer aquele papel que é difícil, tão dramático, mas ele é muito especial, esse garoto. E ele tem um carisma, e o papel dele cresceu bastante. Sim. E os irmãos Duffer, eles falam, eles simpatizaram tanto com a personalidade do Gator, que eles foram criando situações, assim, e realmente ele vai crescendo. Ele tem ele começa a se comunicar com o sobrenatural, ele resolve querer domesticar, né, o Demogorgon, né, que é o que ele chama, que ele dá o nome ele começa a cuidar do Dart, né, que é como um gatinho. Os 3 mosqueteiros, né. Então, eu acho que leva para um espectro de aventura. No primeiro, não. No primeiro é uma coisa mais tensa, mais suspense, tem um terror e tal. Nesse segundo, eu vejo mais uma saga de uma aventura. Eles têm que tentar fechar o portal. Então, veja, isso na literatura a gente vê, né, os portais se abrindo, os heróis entrando, os heróis vivendo aquela situação, depois
quando eles se emancipam, eles saem, fecham o portal, enfim, é assim que acontece na literatura. E todos participam também dos labirintos, então tem a presença muito clara do mentor, toda, né? Então, exatamente. Então, assim, na conotação juvenil, isso é muito familiar, né? Então, isso funciona com o universo juvenil falando. Então, a aventura, nesse aspecto, eu achei que na segunda temporada fica mais isso fica mais evidente, né? E as personagens que se modificam, né? Que amadurecem, enfim. Então, estão tentando se encontrar. Desculpa, eu te segurei a mão por causa da nossa câmera. Senão eu tô acostumada. Bom, olha, tem um episódio, ou pelo menos uma parte aqui da narrativa da segunda temporada, que a Eleven se transforma numa Dark, numa Punk. Numa Punk, que é um movimento dos anos 80, né? Que começa nessa época. Só que é um episódio polêmico. Vamos falar dele daqui a pouquinho. A gente volta já. É assim, rapidinho o intervalo, já voltamos. Você está ouvindo Mega Séries com Sandra Trabuco Valenzuela. Voltamos ao vivo da Rádio Mega Brasil, aqui dos estúdios, e falando com a nossa amiga Flávia Reis. Aqui nós estamos falando sobre a segunda temporada de Stranger Things ao vivo. Com a nossa técnica tá aqui, a Amanda Tamura, o Alexandre, nosso estagiário, que a gente adora. Estamos aqui, que eles estão nos ajudando a fazer a transmissão ao vivo e também que depois vai estar no YouTube, disponível no YouTube. A Flávia Reis, como eu já falei, ela é mestre em literatura e estamos aqui. Bom, Flávia, a última coisa antes do intervalo, falamos sobre a presença da Eleven e daquele episódio que, assim, é bem polêmico, porque tem muita gente que gosta e outros que não gostam. Porque acham que é uma quebra no ritmo da série, né? Quando a Eleven sai, a gente, porque parece que até há um recorte, né? A Eleven sai, né, do seu Hawkins. Isso, e ela estava escondida, enfim, e depois ela vai viver um mundo de aventuras. Meio numa ela vai encontrar a minha irmã, exatamente, né, que é a Eight, né, que está num outro universo, numa outra cidade, numa cidade grande, né, num grupo punk. Exatamente. Né? E ela é poderosa, tão ou mais poderosa que a própria Eleven. Muito bem, então muitos gostam e outros não desse episódio, justamente por essa quebra e por essa saída daquela diegese tradicional que a gente tem, que era Hawkins, né? Sim. E que Hawkins é para nós assim um espaço dos anos 80, mas ele é meio mítico dentro da série. Na verdade, é uma cidade mítica mesmo. O nome vem do Stephen Hawking, né? Que é um cientista. Né? É bem legal, porque tem muitas citações. A ligação, tudo ali é uma colcha de retalhos em citações. Isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa jornada em busca do autoconhecimento empreitado pela Eleven. A primeira impressão que eu tive quando eu assisti o piloto da segunda temporada foi que era uma outra história, era um outro lugar. Então eu falei, nossa, será que é o mesmo? Será que mudou completamente a história na segunda temporada, né? Porque você vê aquele monte de movimento punk entrando no lugar, roubando, né? Então era uma situação completamente... Eu achei que ia ser uma outra história completamente diferente da primeira. Depois aí você começa a ver e aí você nota, opa, continua ainda guardada, a Eleven tá lá, ela vai encontrar a minha irmã, elas vão, enfim, onde ela vai se desenvolver e tomar conhecimento do poder que nem ela tinha tanta consciência. A outra irmã mais velha, a minha irmã, né, que é a personagem da Eight, ela tem um poder também telecinético incrível, que é de criar ilusões. Ela cria ilusões. É incrível mesmo. A Eleven não. A Eleven consegue arrastar, consegue mudar os objetos de lugar, mas ela cria ilusões e é muito curioso. E ela, na verdade, ela ajuda a irmã a entender como ela
funcionaria, como ela, o que ela precisava. Então ela fala, olha, você tem que lembrar de alguma coisa que te deixa com muita brava, com muita raiva. Então aí ela, e a própria atriz, a Millie Bob Brown, ela fala que assim, ela lembrava assim, a própria Eleven, tá? A Eleven, isso. Ela diz que ela pensava em vomitar, pensava em situações assim que levassem ela a ficar mesmo com aquela cara transformada, e ela mesma disse que era muito difícil. Porque a gente tem que pensar que eles são muito jovens. E ela se modifica, ela mostra, né? Porque ela era uma garotinha, carequinha, magrinha, que lá com uma batinha andando magrinha lá no meio. Depois ela já bota o vestidinho da irmã do Mike, e começa já a andar de vestidinho. Depois, aí, quando na segunda temporada ela já tá de macacão, já com o cabelinho caracoladinho, já contracenando com o Hopper, né, que é o que meio que apadrinha ela na situação, e a própria atriz diz que para ela foi uma surpresa, ela achou que fosse sair na primeira temporada, o final da primeira temporada, ela achou, não volto mais, ela não contava que voltaria. Então o jogo dela e as encenações dela com o personagem do Hopper, que é o policial, são muito fortes. Sabe uma coisa, quando eu estava assistindo essa segunda temporada, especialmente essa parte dessa relação da Eleven com o Hopper, me lembrou um pouco o filme O Profissional do Jean Bresson, né? Porque claro que é pela relação, pela situação, claro que de um adulto cuidando da criança, e assim, e é muito estranho, né? É uma relação estranha entre os dois. Parece que um precisa do outro. Exatamente. Né? Porque eles têm necessidade. É um afeto mãe não, né? Pai e filha, muito claro, que também acontece no profissional, de certa forma. Sim. Né? Nossa, é verdade. Como é que ele chama o ator, o francês? Não lembro o nome dele. O francês. Daqui a pouquinho vai vir o nome. E assim, bom, é muito, muito claro, para mim foi muito clara essa relação. Além do que, até a roupa, né, da Eleven se torna parecida com a personagem. E aí depois ela sai do macacão, entra naquele ambiente punk e se transforma em punk. Então, assim, tem até aquela evolução da Eleven, né? Bem magrinha, miadinha, e vai virar uma punk. Porque tem uns memes na internet, meme na internet aqui há, né? Mas isso é no próprio site do oficial da série. Tá. Então tá bem feito. E ela fica uma outra pessoa, né, muito mais consciente de si, enfim, tem esse crescimento. A própria atriz tá mais velha, enfim, tá mais amadurecida e tal. Mas olha, uma coisa que é muito curiosa é o filme, quando eles foram fazer o roteiro, os irmãos Duffers, eles já tinham programado que a Eleven só ia reencontrar o Mike no baile da Bola de Neve. Sim. Então, o baile era uma coisa que era mais esperada na segunda temporada. Era o baile da Bola de Neve. Inclusive foi, se não me engano, foi uma das primeiras coisas a serem escritas. Foi esse baile no final. Então, e que é bem típico dos filmes adolescentes dos anos 50. Dos anos 80. Isso, a dancinha lenta, o beijo. Que eles mesmos intitularam, né? O nome devia ser, não o baile da Bola de Neve, devia ser o beijo, porque é onde eles vão, os atores, naquela época, a gente sabe, quem viveu essa época sabe dos bailinhos, das dancinhas a dois e dos primeiros beijinhos que aconteciam. Então, os atores mesmo contam que, assim, eles estavam super tensos com a situação, porque nem eles tinham beijado ainda. Porque foi em público, né? E eles sabiam que eles iam se encontrar para isso, para esse baile. Então, esse baile, na verdade, é onde vai ser talvez o ponto de partida para a terceira temporada. Eu não sei o que eles vão armar numa terceira temporada. A terceira temporada já está garantida, né? Já mas eu acho, então, e vai ser por aí, vai ser esse baile vai ser... porque se fechou, né, foi fechada a história do Will, né, agora só que o portal está aberto. Então, ele ainda... Eu acho que
Então, a Eleven, ela bate com a cara nos alienígenas, ela fecha a porta na cara deles. Fecha, mas o negócio tá lá ainda, não, são todos vivos. Engraçado que eles chamaram cientistas até para fazer um estudo teórico, assim, de como funciona, por exemplo, o estudo das colmeias, e desses organismos que são feitos por exemplo, pelas abelhas, pelas as formigas que criam esses seus universos. Sim. Então, esse mundo invertido foi todo inspirado nesse sistema de abelhas que se entram e todas elas produzem o seu habitat e a sua colmeia, né? Então, eles fizeram mais ou menos um paralelo com do mundo invertido assim. Né? Então são vários organismos lá, aquelas como que chama? Os Demogorgons, né? Que são aqueles os monstros, né? do mundo invertido que estão assim, estão todos lá trabalhando para um sistema que tem alguém maior, que é o que comanda, que é o que eles chamam de, como é que é o monstro do devorador de mentes lá, né? O dementador. Aí você vai para outras histórias, né? Então por aí você já vê muita intertextualidade, né? Que eles conseguem trazer para esse universo, né? É uma mistura, uma salada. O Stranger Things é uma grande cadeia de vários filmes e vários ícones dos anos 80 que eu acho que eles entraram numa grande pesquisa e viram que a coisa tomaram um vulto e foram entrando e coletando tudo que tinha. Eles falaram, venha, vamos colocar no Stranger Things. Por exemplo, uma das imagens que eu vejo ali, eu gosto muito do filme Edward Mão de Tesoura, né? E que também ele é uma marca muito forte dos anos 80 e tal. Então, toda aquela coisa esvoaçante daquela noite e tal, se você lembrar da neve que cai em Edward Mão de Tesoura, dá para ver esse mesmo cenário, especialmente na segunda temporada. Tem um clima muito semelhante. Ele começa com aquele excesso, com aquele padrão de cor, né? A fotografia lembra muito Edward Mão de Tesouras no começo. E o final também, né, do baile. O final do baile, o baile da Bola de Neve. Foi uma super produção aqui. E como a primeira temporada, como você mesmo falou, na primeira temporada, viram que deu certo, ganharam dinheiro e melhoraram, melhora a produção, melhora os efeitos visuais. Isso já é uma tendência, né? Que sempre que você tem uma série que fez sucesso, que teve um retorno bom de público, né? Normalmente você tem uma segunda temporada com mais investimento. Agora, uma coisa que eu não sei, eu até queria saber de você o que você acha, né? Você acha que funciona com o público juvenil essa série hoje? Eu acho que funciona. Acho que funciona. Mesmo sendo... Porque assim, eu sei que ela funciona com um público de 30, 40 e 50 anos que viveram o universo dos anos 80, que se identifica, que fica saudosista, que fica... Então, assim, curte muito, né? Assim, se reconhece, se vê na situação, lembra das músicas. Então, rola aquela nostalgia, né? Agora, o juvenil, isso é uma coisa que eu tô, assim, muito curiosa. Mas existe uma tendência a um saudosismo, como era viver sem celular, como é que era viver sem ninguém te encontrar o tempo todo, como era você viver a sua vida sem prestar conta a ninguém, contas a ninguém. Porque é mais ou menos isso, né? Assim, hoje, que a gente vive conectado, então você está aí com o seu celular e todo mundo sabe onde você está. E é como se você tivesse que prestar contas o tempo todo de onde você está e do que você faz. Sim. Então, nos anos 80 não era isso. Não estou dizendo que era melhor. Sim, era somente diferente. Claro. Então, eles mesmos comentam, os irmãos Duffers, que assim, que se eu tivesse celular ou outros meios de comunicação como tem hoje, a história seria completamente diferente. Um outro tempo, seria uma outra... Eles não conseguiriam fazer a mesma história de maneira nenhuma com o celular. Então, hoje, como a gente vive numa sociedade 100% tecnológica e, assim, os aparelhos estão tão próximos a gente, nós estamos conectados 24 horas e é como se eles não saíssem das nossas mãos, né? Então, eu acho que existe, é uma tendência, a gente vê no cinema, nas séries, muitos livros, inclusive saudosistas, que eles recuperam esse período que a gente não tinha tanta tecnologia a nosso favor.
em que tudo você tinha que fazer à mão. Então, nesse aspecto, você acha que o jovem curte? Você acha que o jovem... Porque ele está... agora... porque é uma coisa assim, não é o universo que ele conhece. Então ele tá como se a gente assistisse um filme na nossa época, assistia um filme nos anos... Porque a nossa geração... por exemplo. A nossa geração, né, dos anos 80, dos anos 90, que foram 80, 90. Isso, 80, 90. Então, essa geração tinha um certo saudosismo dos anos 50. Do Grease. É um saudosismo que a gente não viveu. Né? Era uma coisa assim, vamos encontrar um mundo diferente. Qual que era? Um mundo mais romântico. Você busca aquilo que você não tem no dia de hoje. Sim. Não é isso. E assim... você vê aquelas crianças têm um relacionamento, eles saem para brincar. Eu adoro a cena das bicicletas, eu adoro, gosto muito. Então, assim, a diferença da segunda é essa, esse universo mais aventura, os personagens eles vão se corporificando, você vai conhecendo melhor os temperamentos e as questões, enfim, as celeumas que eles têm, né? Porque, na verdade, tem vários, cada personagem ali tem uma coisa a cumprir na história. Então, assim, nesse aspecto eu acho que a segunda vale por isso. Você começa a conhecer melhor a trama, e a gente não sabe onde isso vai dar, né? Mas eu achei que foi nesse aspecto, eu gostei. Você não? Não é que eu não gostei, não é isso. Que eu gostei mais da primeira temporada, eu confesso que eu gostei mais. Eu achei que a magia está mais presente na primeira temporada do que na segunda temporada, né? Como a gente estava falando ali. Mas eu acho que especialmente para os jovens, é um momento de descoberta. Eles acabam tendo que chamar novos atores. Eles chamam atores ou para ser um antagonista, estava necessitando de um antagonista, já que aquele personagem que faz o Steve, que é o namorado da Nancy lá, ele é meio são atores um triângulo amoroso que é constituído, mas o personagem, na verdade, o ator cativou bastante os criadores, os irmãos Duffers, e aí eles falam, poxa, a gente não pode deixar o Steve assim. E aí eles vão lá e modificam. Então o Steve, que era um cara que no começo quebrava a máquina, que era um meio... sabe, que era o popular da escola que queria ser o antipático. Ele agora cuida das crianças, cuida dos outros menores. Então, assim, modifica. Mas tem uma influência, e isso é muito curioso, né? Uma influência do que os atores, na vida real, causaram nos brothers. Então, eu acho que é positivo nesse sentido, porque é uma coisa diferente que está sendo vista pelos jovens, é um universo que eles desconhecem, e assim, é aquela coisa da diversão mais simples. Sim. Não é? Sim. Então, para a geração dos anos 80 e 90, ia a um bailinho, era o máximo. Porque é o que tínhamos, né? Então, hoje não, talvez a exigência dada essa mudança constante, o tempo todo você está regido por um tempo, é tudo muito, essa aceleração da vida que a gente leva, isso não existia. Verdade. A gente tinha que fazer o nosso tempo e era um tempo cronológico mais real. Sim, então nesse aspecto... Desculpa, só uma coisa. Hoje a gente vê que as pessoas, é o que eu sempre digo, as pessoas não estão em lugar nenhum, de fato. Porque quando você está vendo, está todo mundo no celular, sempre em outro lugar, em outro espaço. Sim. Então, porque você não está lá de fato, entende? Ela está lá de corpo presente, mas está com a cabeça, está conectada. Não, está conectada com... Está conectada. O tempo todo está em vários ambientes ao mesmo tempo. Então, você acaba perdendo muitas vezes o foco. E coisa que não existia porque não havia essa tecnologia. Sim. Eu repito, isso não é melhor nem pior, é diferente. É diferente. A relação que a gente mantinha com a realidade era outra, o tempo era outro. Mas é uma série que está aí, eu acho que serve pra gente ter essas reflexões que nós estamos tendo aqui, né? Nesse ponto, nesse aspecto, a gente ganha com isso, não é? É isso mesmo. Né? Nesse tipo de reflexões. Bom, muito obrigada. E espero que na terceira temporada a Flávia volte para conversar com a gente de novo sobre Stranger Things. Foi um prazer ter você. O prazer foi meu, querida. Então, olha,
o Mega Séries fica por aqui. Eu sou Sandra Trabuco Valenzuela e desejo a todos uma ótima semana. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Você ouviu o programa Mega Séries, com Sandra Trabuco Valenzuela. Mega Séries é apresentado todas as terças-feiras às 10 da manhã, com reapresentações às quartas, às 8 da noite e às quintas, às 3 da tarde, aqui na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.